Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre culto cristão. Será que tudo é permitido? A liberalidade no culto cristão, ela é permitida? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, pessoal, para a gente falar sobre culto cristão, primeiro a gente precisa entender o que significa culto. O que é culto? O que é cultuar? Culto é uma ação de homenagear, honrar, celebrar alguém ou alguma pessoa. No caso de nós cristãos, é honrar a Deus, homenagear a Deus, celebrar a Deus, entendeu? Então, assim, culto é uma ação de ida de nós para Deus e não o contrário. A palavra culto vem do grego proskúnio, que significa reverenciar, honrar e homenagear alguém, no caso, Deus. Por exemplo, quando Jesus diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Se nós formos olhar no original do grego, está escrito proskúnio. Jesus usou a expressão proskúnio no grego, ou seja, reverenciar, honrar e homenagear a Deus em espírito e em verdade. É isso que é um culto, é reverenciar e honrar a Deus. E culto tem três coisas necessárias de nós para Deus. Uma dessas coisas necessárias de nós para Deus é o louvor a Deus. Todo culto cristão precisa ter um louvor a quem? A Deus, não ao homem. Algumas pessoas ou algumas igrejas defendem a ideia de que o culto é algo para poder massagear os corações dos homens. Não. O culto é uma forma de nós, como irmãos, nos reunirmos para juntos homenagearmos, honrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Em Salmo 150 está falando sobre louvor. Veja o que o salmista escreve. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Louvor é uma forma de nós homenagearmos, honrarmos e celebrarmos a Deus. É isso que significa louvor. Devemos entoar louvores que sejam cristocêntricos, ou seja, Cristo está no meio. Aquilo que não tem Cristo no meio, queridos, não é louvor. Pode ser música gospel, mas não é louvor. E louvor precisa estar no culto, porque o louvor é a forma que nós cantamos a honra a Deus e não aos homens. Outra ação que é muito importante, que jamais pode faltar em um culto cristão por parte de nós, é a entrega, ou seja, jamais podemos nos permitir estar em um culto sem estar de fato entregues ao nosso Senhor. Ou seja, é nós nos entregarmos a Deus, é nós nos direcionarmos a Deus. Veja o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, dos versos 1 ao 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. A entrega é o meio pelo qual nós nos despejamos aos seus pés, aos pés de Jesus. E nos oferecemos em sacrifício vivo a Ele, quando nós entregamos 100%, entende? Quando nós servimos na igreja, engajados na obra do Senhor, isso é entrega, isso é adoração ao Senhor. E é o meio pelo qual nós nos esvaziamos de nós mesmos e confiamos totalmente no Senhor. Isso também é uma ação que não pode faltar da nossa parte para com o nosso Deus. E outro meio pelo qual nós cultuamos a Deus, outra ação necessária que não pode faltar no culto, é o serviço. Ou seja, as pessoas que cantam, as pessoas que pregam, as pessoas que filmam hoje em dia, em tempo de pandemia, muitos cultos estão sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube, Facebook. E esse é o meio pelo qual nós adoramos ao nosso Deus.
O serviço também é uma forma de adoração ao Senhor e é o meio pelo qual Deus se revela às outras pessoas. Ou seja, nós podemos afirmar com toda certeza que Deus se revela às outras pessoas através de nós também, através do nosso serviço. E nós precisamos, é uma forma de cultuar a Deus, servir também em nossas igrejas, servir nos ministérios, servindo em todas as áreas da nossa igreja, que seja cantando, pregando ou limpando o chão, nós estamos servindo e ali nós estamos prestando uma homenagem, uma adoração ao nosso Senhor. Mas além das coisas que dependem de nós fazermos nos cultos, há também as coisas que jamais podem faltar nos cultos, que é Deus. Ou seja, a pessoa a quem a gente cultua, ela não pode faltar nos cultos. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o meio pelo qual nós cultuamos e para o qual nós cultuamos. Sem Deus, não há culto. Outra coisa que não pode faltar também em culto é o homem. Afinal de contas, é um homem quem adora a Deus, é um homem quem honra a Deus, é um homem quem celebra a Deus e homenagem a Deus pelos seus feitos misericordiosos e graciosos para com Ele. Então o homem também não pode faltar no culto. O culto, a gente precisa ter essa noção. O culto é onde os irmãos em Cristo se reúnem para adorar e louvar ao nosso Deus. Vocês entendem? A gente pode muito bem orar e louvar o nosso Deus no silêncio do nosso quarto. Afinal de contas, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo e Ele está em todos os lugares. Mas a única forma de nós adorarmos, celebrarmos e honrarmos o nosso Deus em conjunto com os nossos irmãos é durante o culto em nossas igrejas. Por que eu falei tudo isso no início? Porque eu expliquei o que é culto, para poder explicar para vocês o que não é. Porque a partir do momento que eu e vocês entendemos o que é um culto, a gente consegue raciocinar melhor, a gente consegue interpretar e discernir o que não é o culto. Por exemplo, veja essas imagens. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. I got a feeling. Ha, 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 ha. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not. Só aqueles que são livres, vai, vai. I got a feeling. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a. Prepara pra ser cancelado. Vai. Aceitar as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. No acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. No acaso vai me proteger enquanto eu. Há um movimento, irmãos, muito perigoso hoje em dia, que é a liberalidade nos cultos cristãos. Ou seja, nada é errado. Entende? Se a música não fala contra Deus, para eles logo pode ser usada em um culto. Se a pregação não fala contra Deus, logo qualquer coisa, qualquer conteúdo pode ser usado em um culto. Mas só que a gente precisa entender que louvor é para nós honrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Isso que a gente acabou de ver não são louvores. Isso que a gente acabou de ver não são formas de honrar e louvar ao nosso Deus. Ah, Michael, mas quer dizer que a gente não pode ouvir essas músicas? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que elas não devem estar no culto. Entende? Elas não devem estar na dinâmica de culto. É errado, irmãos, porque essas músicas não estão adorando ao nosso Deus. Essas músicas não estão honrando ao nosso Deus. Muito pelo contrário, ao invés da igreja estar indo para o mundo pregar o evangelho de Jesus Cristo, a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja e adaptando a igreja ao mundo. Não é assim que a gente precisa fazer. Eu entendo que a igreja contemporânea ela precisa ter uma comunicação versátil com o público para se fazer entender. É aquela premissa, a forma a gente trabalha, mas a mensagem a gente não negocia. Nesse caso, não há mensagem de Jesus Cristo. Neste caso, não há questões cristãs sendo envolvidas nos cultos. Até porque a gente acabou de ver, louvor é honrar a Deus. E o que essa música está honrando? O que essa música está adorando? O que essa música está dizendo? Tem muitas músicas gospel que tocam dentro da igreja que não são cristãs. Isso a gente tem certeza.
Então elas não devem estar no culto, porque elas não são músicas que honram e celebrem ao nosso Deus. E se tem músicas gospel que não devem estar no culto, muito menos músicas que não foram criadas com o intuito gospel. Entende? Por quê? Porque as músicas, os louvores devem ser entoados no culto com a intenção de louvar, honrar e adorar ao nosso Senhor. As músicas não devem ter a intenção de entreter e massagear o ego do homem, atrair pessoas para a igreja, de forma alguma. O que deve atrair as pessoas para a igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tipo de movimento que está sendo muito influente no mundo atual é muito perigoso. O que mais está por vir? O que mais virá adiante? A verdade é que as nossas igrejas precisam entoar louvores cristocêntricos, ou seja, louvores em que Cristo está no centro. Cristo é o adorado, Cristo é o louvado, Cristo é engrandecido. Isso é louvor para se estar no culto. Se as músicas falam do homem e das necessidades do homem, não devem estar no culto. O culto é lugar de nós honrarmos e adorarmos ao nosso Deus, e não de nós massagearmos e confortarmos os corações dos homens. A única ferramenta que conforta o coração dos homens é o Evangelho de Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse e várias vezes que as pessoas que forem a Ele aflitas, Ele tirará a aflição dessas pessoas. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele deve ser a ferramenta principal e única usada para poder cuidar dos corações dos homens. Esse tipo de música, ele não está cuidando dos corações dos homens, ele está transformando os nossos cultos em entretenimento. E culto não é entretenimento, culto não é uma forma de nós divertirmos os homens. Culto não foi feito para agradar ao homem ou saciar as vontades do homem. O culto deve sempre estar voltado para a realidade de que Deus deve ser agradado e honrado. Entende? O culto deve ser sempre direcionado a essa direção, uma forma de nós louvarmos e agradarmos ao nosso Deus e não aos homens. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo nas igrejas, nós estamos vendo o quão distante está as igrejas brasileiras do Evangelho de Jesus Cristo. E mais, quão distante está o meio gospel do Evangelho de Jesus Cristo. O meio gospel hoje cobra altos salários para tocar em igrejas. O meio gospel hoje cobra altos cachês para cobrar em igreja. A gente está vivendo um evangelho desviado. Não é assim que funciona. A gente entende que todas as pessoas precisam do seu sustento para que elas consigam se dedicar à obra. Mas espera lá. O sustento são esses valores que estão sendo cobrados pelos ministros de louvores do Brasil hoje em dia? O mercado gospel é o meio pelo qual as pessoas adquirem sustento enriquecendo? É isso mesmo? Afinal de contas, a gente não está aqui para ganhar dinheiro. Deus fornece aquilo que é necessário para que nós vivamos e nos dediquemos à sua obra. Ou seja, nós não precisamos extrapolar a questão da necessidade e nos enriquecermos com a obra. A gente está vivendo hoje um momento em que a igreja brasileira está se desviando para um caminho muito perigoso e que se a gente não retornar para os caminhos corretos do Evangelho hoje, lá na frente a gente vai ser cobrado um preço alto por conta disso. Pessoas que não vão estar habituadas ao Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que não vão querer saber do Evangelho de Jesus Cristo, mas pessoas que vão querer saber de entretenimento dentro da igreja. Congressos que são realizados com o fim de encher igrejas ao invés do fim de edificar vidas. Conferências que são realizadas a fim de ensinar as pessoas a lotar templos, ao invés de ensinar as pessoas a interpretar as escrituras e passá-las da forma mais clara possível para que as pessoas entendam quem de fato é Jesus. É isso que é perigoso. Nós estamos nos desviando. Quando o culto se torna isso, ao invés disso,
situation. Digno, tu és digno, Deus, tu és digno. Quando a igreja se presta a esse papel dentro dos cultos, pode ter certeza que nós estamos vivenciando uma igreja desviada, ou seja, uma igreja que se desviou dos propósitos do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o propósito do Evangelho de Jesus Cristo é ir e pregar o Evangelho a todos os homens, ensinando tudo o que Jesus nos ensinou, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito que Jesus nos chamou para cumprirmos aqui na Terra. Nós não estamos aqui para poder entreter pessoas, fazer boates gospel, fazer eventos gospels para poder encher templos. Jesus nunca esteve preocupado com templos cheios. Jesus esteve preocupado a todo momento do Evangelho verdadeiro sendo pregado. E é esse o nosso foco. É essa a nossa intenção que deve ser do coração. É isso que deve ser o nosso trabalho. E os resultados virão com pessoas que conhecerão de fato quem é Jesus, o que ele fez e quão digno e merecedor de louvor, honra, homenagem ele é nos cultos. Entende? Logo, esse movimento gospel que tem trazido músicas seculares, podemos assim dizer, ou músicas não sacras, digam como queiram, para dentro dos cultos, é um tipo de movimento que está desviado do Evangelho de Jesus Cristo, porque essas músicas não foram criadas com o intuito de honrar a Deus e elas de fato não honram. Essas músicas não foram criadas com o intuito de adorar a Deus e de fato não o adoram. Essas músicas não foram criadas com o intuito de edificar vidas e de fato não edificam. Muito pelo contrário, estão trazendo essas músicas com o fim de entreter as pessoas dentro do templo e lotar templos. E a gente não foi chamado para ter templos lotados. A gente foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, a liberalidade no culto cristão tem limite sim. E qual é o limite? Aquilo que não glorifica a Deus deve estar fora.